Isso aí. Isso aí, o Senhor vai fazer isso. Pode sentar, por favor. Vem aqui, filho. Quem não conhece, meu nome é Leonardo. Quem é minha esposa, Raquel. A gente vai compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Vamos falar sobre isso aqui, ó. O DNA da minha família. Qual o DNA da tua família? Qual o DNA da minha família? A gente teve uma experiência e eu vou deixar ela falar um pouquinho. Ela vai falar só uns minutinhos para falar da experiência que nós tivemos, um pouco da experiência que nós tivemos fora. Nós fomos morar um tempo em outro estado, fomos morar lá em João Pessoa por conta do meu trabalho e vivemos experiências muito, muito interessantes que eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui. Eu quero compartilhar da palavra de Deus a partir dessas experiências que nós vivemos, né? Fala aí, filho, como foi lá? Boa noite. A gente foi tomado de surpresa, né? Quando o Leonardo chegou em casa e avisou: olha, a gente vai sair do Rio e vamos para outro estado. E para contar isso para as crianças e dividir isso, porque a gente nunca tinha saído do Rio para lugar nenhum e para morar. A gente passeou, mas não para morar. Então, foi uma novidade, não foi bem aceito em casa, né? Mas a gente sabe que Deus está sempre no controle da nossa vida. A gente sempre colocou Jesus no centro da nossa casa. E, nesse momento, não foi diferente. Quando a gente foi dar a notícia, a gente orou e conversamos com os meninos abertamente, com a verdade, como a gente sempre lida na nossa casa com a verdade. E a gente sentou com eles e falou: olha, a gente vai se mudar, vamos para um outro estado. E a recepção foi ruim, todo mundo chorando. Mas, a partir daquele momento, a gente sabia que Deus tinha um plano na nossa vida. Então, vivemos momentos bons, maravilhosos naquele lugar. A gente sente saudade todo dia da Paraíba. Então, foi muito bom, mas tivemos momentos difíceis lá. E Deus nos fortaleceu e Deus esteve conosco, como sempre faz, né? Acrescenta aí que eu vou acrescentar. Não, é isso, a gente viveu um momento... Engraçado assim, foi um momento, isso aí eu vou falar com você daqui a pouco sobre isso, que foi um dos momentos mais difíceis que nós vivemos como família. Nós tivemos o maior desafio que nós já tivemos como família, lá naquele lugar, mas, ao mesmo tempo, foi o melhor lugar que a gente poderia estar. Ao mesmo tempo, a gente via a mão de Deus sobre a nossa vida. Nós vivemos momentos maravilhosos lá, não é isso, filha? A gente... Termina aí para a gente poder... Nós vimos o cuidado de Deus em muitas coisas. O Leonardo ele foi primeiro e a gente foi depois. E quando ele foi, a gente não conhecia a cidade. E aí ele não sabia. Eu ficava olhando pela internet o apartamento que a gente poderia alugar. E aí só à noite ele ia. Eu fazia dava uma checada em tudo, depois mandava para ele: ó, vê esse daí que eu gostei, vê esse aqui que eu gostei. E aí Deus indicou ele para um lugar que era o melhor lugar de João Pessoa que a gente poderia morar, que tinha tudo que os meninos queriam ter, né? A gente mora aqui num prédio que não tinha muita coisa, mas lá tinha tudo. Então Deus cuidou de cada detalhe. Como é que é a planta lá do prédio, a gente ficava no lugar que batia o melhor vento, que era o vento que vinha do mar, que a gente morava perto da praia. Tinha a quadra que os meninos queriam jogar, tinha a piscina, tinha tudo lá. Então, Deus cuidou de cada detalhe, porque Ele é um Deus, nosso Deus, Ele é um Deus assim, Ele é um Deus de cuidado. De cada detalhe, Ele tem prazer em satisfazer o nosso coração, em cada detalhe. Esse é o nosso Deus. Obrigado, filho. Daqui a pouco ela volta. Que agora eu quero comentar com vocês algumas coisas. Daqui a pouco ela volta aqui. E foi isso, a gente passou esse período, e nesse período a gente percebeu isso, a gente viveu... É engraçado isso, a gente confunde desafio com infelicidade. Olha, os homens de Deus, eles sempre enfrentaram desafios, mas sempre viveram em paz e felizes com Deus. Não confunda nunca desafio com felicidade. Você sempre vai enfrentar desafio. Quem não quiser enfrentar desafio, vem aqui, a gente ora agora, você vai para o céu agora. Você resolve esse negócio agora. Esse negócio de problema vão acabar agora, né? Vai para o céu agora. Porque a gente sempre vai enfrentar desafio. Nós enfrentamos o seguinte desafio, vou falar para você. Nosso filho, um dos nossos filhos, não se adaptou bem. E essa não adaptação dele foi muito difícil para a gente. Porque você vê o seu filho sofrer é muito ruim, né? Você já teve seu filho sofrendo por alguma coisa, né? É muito difícil, né? Então a gente
enfrentou essa luta, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus estava no comando das coisas, no controle das coisas, e conduziu tudo direitinho, gente. Tudo direitinho, os melhores profissionais, a melhor estratégia. Sabe o que é uma estratégia? Deus te dá estratégia sobre uma situação. Deus nos deu estratégias. E é sobre essas estratégias que eu quero conversar com você aqui, sobre essas questões de estratégia. Deixa eu falar uma coisa com você, que a gente tem vivido. E aí eu quero falar da família, né? O DNA da família. Por que eu botei isso, DNA da família? Porque a gente precisa saber do que a nossa família é feita. Do que a tua família é feita? Isso é importante demais. Nessa viagem que a gente passou, eu pude saber do que a minha família é feita. A minha família é feita da palavra de Deus. Deus é maravilhoso. A minha família é feita de verdade. É isso? Estou falando da sua família. A tua família é feita de verdade. A tua família é feita do Espírito Santo conduzindo as coisas. Sabe? Então, a gente precisa saber do que é feito a minha família. Existe uma família que é muito famosa na Bíblia, né? Muito conhecida na Bíblia. E essa família, nós falamos muitas coisas boas dela, mas tem um traço dentro dessa família que é um traço ruim. A família de Abraão. Abraão, Léo vai falar mal de Abraão. Não vou falar mal de Abraão, não. Todos nós temos coisas para ajustar na nossa vida, não temos? Para ajustar na nossa casa. Eu preciso ajustar muitas coisas na minha família, e você também, provavelmente, tem muita coisa para ajustar na sua família. Abraão, não sei se você lembra dessa história, ele quando chegou numa terra, e aí ele tinha um rei lá, que ele mentiu, dizendo que a esposa dele era irmã dele. Você lembra disso? Ele fez isso, ele contou uma mentira. Ele falou que a esposa dele não era esposa, era irmã. E quase que ele teve problema com isso. Não foi? Pois bem, o filho dele, Isaac, cometeu o mesmo erro. Percebeu isso também? Que quando Isaac chegou também numa terra lá distante, que ele chegou com a esposa e ele mentiu também, dizendo que a esposa não era a esposa dele. Olha só. Pois bem, os filhos de Isaac, um deles é quem? Quais são os filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Pois Jacó se uniu com a mãe para mentir para o pai. Você viu isso? E por isso, foi uma guerra na família, foi uma confusão, separação de família, irmão para um lado, irmão para o outro. Não foi? Quase que um irmão matou o outro. O irmão queria matar o outro. Olha só. Um traço numa família, um traço ruim. Uma linha de condução ruim dentro da família que poderia dar uma tragédia. Não poderia dar uma tragédia nessa família? E a gente tem que estar muito atento à nossa casa, para que essas coisas, essas pequenas coisas, elas não comecem a ganhar vulto dentro de casa. A gente está atento a isso. Está atento às coisas que a gente pode ajeitar dentro de casa. Olha só, isso aqui não é peso para a nossa vida, não, tá? Não quero trazer peso para a sua casa, não. Eu quero trazer vacina. Sabe o que é vacina? E aí, a gente precisa perceber muito bem do que a minha família é feita, do que a minha casa é feita. Eu sei. Depois desse 1 ano e meio, eu percebi muito bem. E muitas coisas muito legais. E você pode fazer isso. Olhar para a sua casa. Poxa, eu tenho filhos criados. Né, Neide? Né, Otávio? Tenho filhos criados aí. O que foi bom que eu fiz? O que poderia ter melhorado? Né? A gente pode fazer esse balanço. Né? E hoje, você tem filhos pequenos, né? Aí crescendo, pequenininho aí, ó. A gente pode ver, bom, o que eu estou indo bem e o que eu estou errado. O que eu estou fazendo errado que eu posso ajustar. Né? Porque você ajustando, você vai estar protegendo o teu filho, protegendo a tua casa. Por exemplo, quer ver? A Bíblia diz que o filho largado a si mesmo, ele é a vergonha da mãe. Sabia disso, que a Bíblia fala isso? O filho largado a si mesmo, ou seja, o filho que faz o que quer, que não tem limite, ele é a vergonha da mãe. Então, posso estar errando nesse caminho aí. Então, não estou querendo trazer peso, não é peso, por favor. É uma vacina para que a gente possa ajustar algumas coisas que estão dentro de casa. E foi muito legal. A gente viu cada coisa legal que a nossa casa tem.
cada coisa tão interessante. E se você olhar para a tua casa, você vai ver tanta coisa boa que você fez na tua casa, tanta coisa boa que você ajustou, né? Bom, a minha família vence. Nossa família vence sempre. A nossa família foi feita para vencer. A tua casa foi feita para vencer. Amém? Deus, quando Ele olhou para você e para sua esposa, sabe o que ele viu? Ele não viu pessoas. Eu já estou cansado de falar isso. Já estou começando com essa declaração para você. Deus, Ele não une pessoas. Fala assim, para a pessoa que está ao seu lado. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Deus une propósitos. O que Ele viu foi um propósito na sua vida, um propósito na vida dela. E Ele pensou assim, rapaz, se eu juntar esses dois negócios aí vai dar certo. Foi isso que Deus fez. Deus está preocupado se você é alto, se você é baixo, se você é louro, se você é moreno. Deus está preocupado o seguinte, qual é o propósito que eu tenho na vida dela? Qual é o propósito que eu tenho na vida dele? Se eu juntar esse negócio, vai ser bom. Vai dar certo. E é isso que Deus faz. Deus une propósitos. Quando a gente olhar para a nossa casa, a gente tem que perceber o propósito de Deus. Tem que perceber o que Deus tem com esse negócio aqui. Esses filhos que nasceram aqui, que propósito tem para eles? Você nasceu nessa casa por quê, jovem? Meu filho nasceu na minha casa por quê? Tem um propósito de me abençoar, de abençoar a mãe, de abençoar os irmãos. Existe propósito na tua vida. Existe propósito nessa união. Por que eu nasci nessa casa? Do nada, assim? Foi aleatório, né? Rodou uma roleta lá no céu e aí caiu na casa do Renan. Você vai nascer na casa do Renan. Não é, gente. Deus tem um propósito para tudo. A Bíblia diz que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Tudo tem propósito. E a tua vida tem um propósito. E a tua casa, ela vence. Nascemos com o potencial para vencer todas as circunstâncias. Diz assim, lá em 1 João 5,4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa crença, a nossa fé. Tudo que é nascido de Deus. O teu casamento nasceu de Deus? Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence as circunstâncias. Tem o potencial de vencer. Mas por que não está vencendo em alguma circunstância? Mas tem um braço que puxa isso para a realidade. Que braço é esse? A fé. A crença. Então a tua casa nasceu para vencer. Fala assim, a minha casa nasceu para vencer. Fala para a pessoa que está do seu lado, a minha casa nasceu para vencer. É isso. Propósito de vencer. Vencer as circunstâncias. É lógico que vai ser duro, não vai ser fácil. Não é fácil. Mas você vai vencer, porque Deus te dá escape, Deus te dá estratégia para tudo que você precisar. Tudo que você precisar. A tua família foi programada por Deus para dar certo. Programada para dar certo. Lá em Mateus 19, vamos abrir a tua Bíblia aí, lá em Mateus 19. Uma passagem conhecida. Quero me ater a um detalhe dessa passagem. Dezenove, 8. Quem achou diz amém. Quem não achou diga, espera um pouquinho aí. Espero. Diz assim, 19 no 7, diz assim, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então os homens estavam tentando, a Bíblia fala que eles estavam testando a Deus, testando a Jesus. E aí ele falou, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E eles podem separar? E pode dar divórcio? E pode... Aí Jesus deu umas respostas para ele, ele falou assim, aí os caras falaram assim, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? Aí respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Então, separação sempre vai ser pela dureza do nosso coração. Sempre vai ser pela dureza do nosso coração. Sempre. Ah, mas isso, mas aquilo. É pela dureza do coração. É por uma questão, uma raiz plantada no interior
que vai crescendo e vai crescendo, e a família passa a não fazer mais sentido. Mas isso não acontece de uma hora para outra. É uma raiz que vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Bom, o fato é que a tua família, ela foi programada por Deus para dar certo. Sempre, sempre. Mas por que não está dando certo? Alguma coisa. Você pode me dizer, né? Alguém aqui pode me dizer, Léo, mas por que não está dando certo? Ou pode me fazer uma segunda pergunta. Será que vai dar certo? Será que esse negócio de criar filho vai dar certo? Eu olho para os meus filhos e, poxa, é desobediência, e está desobedecendo, e isso, acho que não vai dar. Será que vai dar certo? As perguntas ficam na nossa cabeça, né? Talvez fique na cabeça de alguém aqui. Primeira pergunta. Por que não está dando certo? Pode ser que alguém esteja falando isso agora. Alguém pode estar falando, será que vai dar certo? Esse negócio de mulher, filhos e tal. E tem uma terceira pergunta. Ou ainda, né? Posso melhorar o que está dando certo? Porque você pode chegar à seguinte conclusão. E graças a Deus nós temos aqui famílias maravilhosas aqui no nosso meio, famílias abençoadas, que passam pelos desafios, mas mantêm o seu posicionamento. E aí você pode dizer assim, ó, eu posso melhorar ainda o que está dando certo? Então temos 3 perguntas aqui. Por que não está dando certo? Será que vai dar certo? E posso melhorar o que está dando certo? Eu digo o seguinte, que a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa para que essa casa dê certo. Porque se você não sabe, família não nasce pronta. Vem uma pessoa de um lado, cheio de manias, vem outra pessoa de outro lado, cheio de manias, e aí no início, eles estão querendo se encontrar. Eles começam a se encontrar. Mas a nossa casa, ela é um time. A partir do momento que a gente deixa de entender a nossa casa como um time, começa a desandar a massa. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Chama meu filho aqui. Um dos meus filhos aqui. Vem aqui, Daniel. Por favor. Vou dar um exemplo para você. Pega aqui, filho. Pega aí, filha, para mim. Esse aqui é o Daniel. O Daniel tem 14 anos. Torcida aí, tudo. Esse menino está com 14 anos, cresceu no último ano 10 centímetros. Ficou esse cara grandão. Ele era uma bolinha, né? Ele era uma bolinha, ficou esse cara bonitão assim. E já era bonito, ficou mais bonito ainda, né? E a gente deixa eu tirar esse copo daqui, por favor. Tira essa estantezinha também. Não dá chance pro azar, não, né? Senão o Elinho me pega aqui. O pastor Elinho me pega, pessoal. Alguém já brincou de altinho aqui? Altinho, baba, alguma coisa assim, né? E aí, como é que funciona isso, né? Vamos lá, filho. Mano, vamos lá. Levanta você, vai. Altinho é isso aqui, né? Quem não conhecia, altinho é isso aqui. É um jogo em que um ajuda o outro, né? A gente não está competindo um com o outro. A gente está aqui, um ajudando o outro. Dá a bola aqui, Daniel, joga aqui. Um está ajudando o outro. Não é assim que funciona? Você viu aqui, ó, eu pego a bola aqui e em vez de eu jogar em cima dele, eu jogo para cima. De preferência rodando para trás. Ele é a mesma coisa, ele pega a bola e joga rodando para trás também, para cima, sempre para cima, sempre para cima, nunca de frente. Está aprendendo, né? Olha só, vai treinar em casa, né? Vai treinar em casa. É diferente você jogar futebol, né? Você joga para cima rodando para trás. E aí a bola, aí vai dar certo.
E aí, eu e meu filho jogando aqui, meu outro filho também, se viesse aqui, ele ia fazer também, o mais novo. Sabe o que ia acontecer? A gente ia brincar aqui, e um ajudando o outro, a gente vai. Se ele errar, o que eu faço? Eu vou lá e conserto. Pá, conserto. A bola vem do lado, eu conserto. Se ele jogar mais alto, eu ando para trás e conserto. Ou se eu jogar errado, ele vai lá e conserta. Não é assim que funciona, Altim? Não é assim? Isso é uma família. É assim que funciona uma família. Uma família funciona quando um erra, o outro vai lá e conserta para ele. Agora imagina se quando vem a bola, eu jogo em cima dele, né? Ele bate nele e erra, e eu ainda reclamo dele. Olha aí, rapaz, presta atenção no que você está fazendo. Nem sabe jogar. Critico ele. Altinho, jogar altinho tem que ser um ajudando o outro. É igual a diferença entre tênis e frescobol. Quem já jogou frescobol aqui? Eu já joguei, já tentei jogar. Joguei não, né? Joguei. Já tentei jogar frescobol. Tênis, qual é a diferença do tênis para o frescobol? O tênis, você dificulta, né, o adversário. Porque o outro é um adversário. Você quer ganhar dele. Você está disputando contra ele. No frescobol você ajuda ele, né? Você joga o mais central possível para ele poder defender. Não é isso? Você, joga no mais central possível para ele poder defender. Agora imagina se eu quero jogar frescobol com a minha esposa, né? Estou jogando com ela e eu começo a jogar no canto. Para um canto, para o outro, para um canto, para o outro. Estou dificultando a vida dela. Não é isso? Eu vou dificultar a vida dela e a gente não vai jogar, a gente não vai brincar. E, infelizmente, muitas casas estão vivendo assim. A gente esqueceu que a gente está jogando frescobol, a gente não está jogando tênis. A gente esqueceu que a gente não está disputando futebol, a gente está jogando altinho. Um tem que ajudar o outro. Se errar, vou lá e acerto. É assim que funciona uma casa. Um time. Um time que joga juntos. A gente pode até discordar, igual uma torcida. Já viu uma torcida do mesmo time? A gente pode até discordar se tinha que botar aquele jogador ou não tinha que botar aquele jogador. Mas se o jogador entrou, todo mundo vai torcer para que o time ganhe. Ninguém vai ficar na torcida se você for ao Maracanã. Aliás, tem um tempo que eu não vou ao Maracanã, até quero ir ao Maracanã brevemente. Olha, ninguém lá no Maracanã, eu queria que colocasse o jogador tal, A, e o técnico botou o jogador B. Aí eu vou começar agora a boicotar. Então também não vou mais torcer para esse time, não. Não, perde. E em casa, muitas vezes nós fazemos isso. A gente fica torcendo para perder, para apontar o dedo na cara. Torcendo para perder, para a gente dizer, tá vendo? Eu falei. A gente não está jogando tênis, está jogando frescobol, cara. É junto. Se ela perde, eu perco também. Se o meu filho perder, eu perco também, ou não? Se o meu filho perder, eu perco também, meus irmãos. Então, ainda que ele faça uma jogada errada, eu vou lá e conserto. Você vai lá e conserta. Ainda que sua esposa, seu marido, faça uma jogada errada, você vai lá e conserta. Eles vão reconhecer, ela vai reconhecer, ele vai reconhecer que você acertou. Talvez o que possa acontecer é o seguinte, a relação já está tão competitiva, que não dá mais para reconhecer, não está dando para reconhecer esse negócio. De que os dois estão no mesmo time. Quando nós casamos, decidimos constituir uma família, e os filhos também, os filhos quando nascem, o que acontece? Nós decidimos, e lá em casa nós decidimos todo dia. Espero que na tua casa você decida todo dia também. Decide virar, como dois barcos que convergem, né? Viram o leme, então um no lado, outro do outro. E os dois decidem se encontrar. Mas o barco, o navio, ele não é igual a uma moto. Você dá um cavalinho de pau e encontra, né? E vira. Você vira o leme, mas até ele fazer a curva, né? Quem é naval aí sabe. Não é, Gustavo? Meu barco estava para lá, o dela estava para lá. E de repente a gente resolveu, vamos nos encontrar?
Vamos. E aí eu virei meu leme. Ela virou o leme dela. Gente, a gente não se encontrou ainda. Nós temos 21 anos de casado. 21 anos de casado. A gente não se encontrou ainda. Tem muita coisa ainda, muito caminho ainda pela frente. Eu acho que tua casa também deve ser assim, não é? A gente não se encontrou ainda. Mas o importante é que o meu leme continua virado para o lado dela. E o leme dela continua virado para o meu lado. E cada dia eu estou mais próximo dela e ela mais próxima de mim. Cada dia você está mais próximo da sua esposa e sua esposa de você. Agora, não se encontraram ainda. Lá na frente a gente vai se encontrar. Lá na frente. Mas o importante é que todo dia eu escolho manter o meu leme virado em direção a ela. Os meus filhos mantêm o leme em direção a gente. A gente, nós dois, mantemos o leme virados em direção aos nossos filhos. Você entende isso, gente? É isso, essa é a posição. A questão é que, se em algum momento eu virar o leme para um outro lado, ela vai ficar me perseguindo, né? E nunca vamos nos encontrar. Se o meu filho resolver virar o leme para o outro lado, um dos meus filhos, a gente vai ficar perseguindo e nunca vai se encontrar. Numa casa, todo mundo tem que virar o leme para o mesmo lado. Todos. Todos. Agora, existe a possibilidade da gente errar. E quando eu erro, o que eu faço? O outro vai lá e, acerta. O outro vai lá e ajusta o caminho. Ajusta. É assim que a gente faz. E aí, algumas coisas são importantes dentro dessa casa, né? Para que eu possa melhorar a minha família. Posso melhorar a minha família? Posso melhorar. Todo dia. A minha casa tem muita coisa ainda para melhorar. A tua casa provavelmente tem muita coisa para melhorar. Uma das coisas, lógico que tem muitas, eu elenquei aqui algumas, que eu vou comentar com você. E aí essas coisas podem fazer toda a diferença no teu dia a dia. Pode fazer toda a diferença, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, gente, a Bíblia diz que, ao se multiplicar a iniquidade, o que ia acontecer? O amor de muitos esfriaria. Fala, eu estou fora disso. Eu estou fora disso. O que é iniquidade? Às vezes a gente confunde iniquidade com pecado. A iniquidade gera o pecado. Iniquidade é uma raiz de poluição interior. É um coração contaminado. Quando a gente deixa o coração ser contaminado, essa iniquidade se multiplicando, o amor vai se esfriando. O amor vai se esfriando. Então, primeira coisa que eu elenquei aqui, não abra mão de ser uma pessoa alegre. Não abra mão, gente, de ser alegre. A Bíblia diz diversas vezes, dezenas de vezes, seja alegre. Fique contente. Mantenha a alegria. Sabe por quê? Porque ninguém suporta um ambiente triste ou desanimado por muito tempo. Você gosta de andar do lado de gente desanimada? Ó vida, ó azar, ó isso, ó aquilo. Tudo acontece comigo. Ninguém suporta andar do lado de gente desanimada, gente. Eu não gosto. Se bem que eu sou chato. Assim, eu sou igual aquele... Eu acordo, sabe aquele... guia de excursão? Tem dia que eu acordo assim. Acorda, gente! Vamos lá! Vamos sair! Vai. Eu sou chato. Tudo bem que não precisa ser assim, tá? Igual guia de excursão. Igual a mim. Em alguns dias. Mas também não dá para ser um cara que fica arrastando corrente a vida toda, né? Não dá para ser. A tua casa fica pesada. A tua casa fica triste. E aí, os teus filhos não vão querer estar dentro de casa, gente. Na rua eles vão encontrar aquela galera legal, alegre. Um pai tem que ser um amigo do seu filho. Isso não se impõe, gente. Isso não se impõe, a amizade não se impõe. A amizade se conquista. Se conquista, ele querendo estar do teu lado. Ela querendo estar do seu lado. Sua filha querendo estar do seu lado. Se você é uma pessoa que só cobra, e só cobra, e só aperta, chega uma hora que não dá, né, gente? É lógico que a gente tem que colocar os limites e tal, mas, gente, tem que ser tudo com
alegria, né? Você entende isso? Amém? Amém? Nossa casa tem que ser um ambiente alegre, um ambiente legal. O meu filho tem que chegar e poder conversar contigo, teu filho, tua filha, bater um papo. Entende? Às vezes, você tem que abrir mão. Lá em casa eu faço isso, abro mão, às vezes, de uma cobrança, e eu sou cobrador demais, se eu tomar... Não, aí eu falo por mim. Se eu bobear, eu sou aquele cobrador, o tempo todo cobrando, né? Mas eu fico me policiando para isso. A gente tem que se policiar para que o ambiente seja bom. O ambiente tem que ser legal dentro de casa. Então, ninguém aguenta. Outra coisa. Para amar, eu preciso olhar para o outro em vez de olhar para mim. Um grande problema que nós temos hoje nas casas é que nós estamos olhando para nós mesmos. Cada um olha para si, cada um quer se agradar. Foi crescendo um pensamento de que eu tenho que viver, eu tenho que me dar prazer, eu tenho que ter alegria. Legal, mas vamos olhar primeiro para o próximo? Olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, gente. A gente não pode querer... Quer ver um exemplo? O pai que não teve muitos recursos na adolescência, né? E aí quer ou queria ser alguma coisa, não foi, né? Tinha um sonho e tal. Aí ele quer realizar o seu sonho no filho. Quer realizar os seus desejos no filho, na filha. Sai disso ontem, cara. Ele vai ser o que ele tiver que ser, o propósito que Deus tem para a vida dele. Sai dessa ontem. A gente não tem que resolver, fazer com que os nossos filhos solucionem os nossos traumas. Solucionem, né? Resolvam as nossas necessidades. A gente cria filho para eles irem para fora mesmo, gente. Aliás, é importante dizer isso, sempre dizer isso. Você é uma só carne com a sua esposa, com o seu esposo. Você não é uma só, por mais que doa em você, você não é uma só carne com seu filho. Seu filho vai casar, vai arrumar uma menina e vai casar. Sua filha vai arrumar um rapaz e vai casar e vai embora. E é bom que seja assim, não vejo a hora, Daniel. Veja a hora, cara. Tá com 14, daqui a alguns 10 anos aí. Beleza, cara. 10 anos é rápido, né? Pisca, né? Só que quando eu estava acabando, achei que agora estava tudo legal. Aí a gente teve uma neném agora, tem 4 meses a neném, ó. Começar tudo de novo, mas é uma benção. Calma, eu tenho tinha 2 meninos, eu tenho 2 meninos e uma menina agora, de 4 meses. Comecei tudo de novo, beleza, tá ótimo, tá maravilha. Então, assim, eu preciso olhar para o outro, cara. Eu preciso olhar para minha esposa, para as necessidades dela. Esposa, precisa olhar para as necessidades do seu marido. Se a gente olhar para o próximo, Jesus falou isso. Quais são os 2 mandamentos, gente? Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio, ele pensou nele, quando ele veio aqui? Ele pensou na gente, pensou em você, pensou em mim. Foi isso que ele pensou. Ele pensou em você. E a gente fica numa situação protetiva. Aliás, a gente está vivendo um momento de acirramento de polaridades. Acirramento de polaridade. Tudo é polarizado. Eu estou querendo dizer o seguinte: qualquer assunto que você ponha na mesa, dá briga. Não é isso? Dá briga, as pessoas assumem posições protetivas, né? Haja vista aí, ó, agora nas eleições, né, para presidente, os 2 candidatos com maior índice de rejeição foram para o segundo turno. Como pode isso? Os 2 com maior índice de rejeição irem para o segundo turno. Só tem uma coisa que me remete a isso. Polarização por conta dessa questão de eu preciso defender os meus pensamentos. Eu preciso me defender. Eu preciso criar um sistema em que o meu pensamento ele seja valorizado, ele seja fortalecido. Então eu só fortaleço aquilo que eu penso. É daí que vem, sabia que é da iniquidade que vem essa polarização? Porque com iniquidade o amor se esfria e eu paro de olhar para o outro.
Eu paro de prestar atenção. Eu não quero nem saber o que você tem para me dizer. Eu discordo e pronto. Não é assim que tá? Eu não quero nem saber o que você quer me dizer. Eu não quero te ouvir. Eu não quero te ver. O importante é fortalecer o meu pensamento. Ponto. Eu não estou falando isso para questão política não, tá, gente? Estou falando para tudo hoje. Você põe na mesa, né? Se eu discordo de você, eu tenho fobia por você. Que história é essa? Né? Se eu discordo de você, opinião virou fobia. Não é? Sabe de onde vem isso? Dessa raiz que Jesus falou. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É daí que vem isso. Porque a iniquidade multiplicando, a raiz... Porque a iniquidade, olha só, a gente acha que iniquidade é o cara ser ladrão, é o cara ser... qualquer coisa, né? O que a gente acha que é ruim. Iniquidade também é vaidade, soberba. Tudo isso também é raiz de iniquidade. Isso também vem também é uma raiz de iniquidade. Então a soberba, o orgulho, vem daí também. Porque o que o homem... Qual foi a queda do homem, gente? Já falei isso para você aqui. Qual foi a queda do homem? A árvore, o homem foi lá e comeu da árvore do mal? Foi? Foi da árvore do mal? Foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que o homem disse foi o seguinte para Deus: eu quero saber o que é o bem e o que é o mal para mim. Não preciso mais que você me diga todo dia à tarde. Eu não preciso mais que você venha me guiar, me dirigir. Eu quero saber o que é o bem e o que é o mal. Isso é o quê? Orgulho. A gente está vivendo esse momento. Eu sei o que é bom para mim, eu sei, e aí eu me protejo aqui, começo a criar, crio nichos, né? Pessoas, grupos sociais e tudo mais, e que a gente não ouve mais o próximo, não ouve mais a opinião do outro. Então eu preciso, para amar a minha família, para o amor poder fluir na minha casa, eu preciso olhar o próximo. Eu preciso olhar para minha esposa, eu preciso olhar para o meu filho. Sabia que teu filho tem muita coisa para te ensinar? Olha, você não sabe como eu estou aprendendo com meu filho. Eu sou meio assim, meio perdidão nesse negócio de tecnologia, né? Assim, até sei ali, mas eu sou perdidaço mesmo. Meu filho está me ensinando um monte de coisa. Esse cabra aí, ó, espertão, inteligente, o outro também, ferão. Me ensina um monte de coisa. Ah, se eu apertar aqui, dá isso? Mole, pai, faço. Como é que eu faço isso? Já dá na mão, né? Faz aí para mim, né? Você pode aprender um monte de coisa com o teu filho. Tecnologia não é ruim não, tá, gente? Teu filho saber mexer no celular, lá, nada disso é ruim. O problema é as coisas dominarem a gente, né? As coisas não podem dominar a gente. Tecnologia é bom, muito bom. Bom, então, mais um item é isso aí, né? Para amar, preciso olhar para o outro em vez de olhar para mim. Mais um. Mantenha uma comunicação ativa dentro de casa. O que é comunicação ativa? Eu chamo de comunicação ativa aquela comunicação em que há verdade. A comunicação é verdadeira. A gente fala a verdade dentro de casa. E não adianta eu falar a verdade para o meu filho e no telefone falar uma mentira. Não adianta eu falar a verdade para o meu filho e ele ver eu dando propina para um guarda. Não adianta. A nossa comunicação não é aquilo que a gente fala. Você sabe disso, né? Nossa comunicação é aquilo que a gente faz. É um caminho. A Bíblia diz o seguinte, ó: ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? O caminho. Daqui eu te ensino, ó, vai por ali, filho. Não, a Bíblia fala o seguinte, ó: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ou seja, você também está nesse caminho. Você também está nesse caminho. E ele, quando for velho, ele jamais se desviará dele. Estou terminando já. Então, essa comunicação ativa, que eu falei, manter uma comunicação ativa dentro de casa, ela é baseada na verdade, baseada em transparência. Transparência. Tua esposa sabe a tua senha do Facebook? Teu marido sabe a senha do telefone, celular? Transparência, gente. Estou querendo botando as pessoas na saia justa aqui, né? Estou logo comprometendo logo. Logo comprometendo. Gente, transparência. Tem nada lá que minha esposa não possa ver. Tem nada lá. Se outra coisa, se entrar alguma coisa ali que ela não possa ver, que ela possa estranhar,
Porque às vezes de um grupo, sabe que grupo de trabalho às vezes manda besteira, né? Às vezes manda, você sai do grupo, daqui a pouco entra de novo, aí tu dá uma briga com os caras. Ah, vou sair desse grupo aqui, se vocês não melhorarem esse negócio aí. Porque você tem que estar no grupo às vezes, porque é do trabalho, né, essas coisas. Então assim, se aparecer, ela não vai estranhar, pô, meu marido, tá? Nada disso, ela não vai estranhar. Ela só vai falar, ih, ó, entrou um negócio aí estranho aí. Eu vou lá, pago, falo com os caras e tal. Então assim, transparência, cara, dentro de casa. Senhas, a gente fica se escondendo as coisas, tal. Quer ver transparência? Sua mulher sabe quanto você recebe de salário? Seu marido sabe quanto você recebe de salário? A esposa? Transparência, cara, a gente tem que saber. Sabe por quê? Muitos problemas de casais são problemas financeiros que a gente não resolve e aí ninguém sabe. Eu trabalho, eu não sei se você sabe, eu trabalho em banco. E chove de gente lá, o camarada morre, aí vai a senhorinha lá. Aí chega a senhorinha lá, ela acha que é pobre, que não tem condição de nada, viveu a vida toda sofrendo financeiramente, e o cara é cheio de grana no banco lá, depositado no banco. Cheio da grana, várias vezes acontece isso. O cara apertava o cinto dentro de casa e no banco cheio, acumulando dinheiro. Morreu, ficou tudo aí. Ficou tudo aí, gente. E a mulher passou a vida toda sofrendo. Você entende isso? Transparência dentro de casa. Ó, meu salário é isso aqui. E aí, sabe de uma coisa? Os filhos têm que participar disso. Os filhos precisam saber o salário do pai, da mãe e tal. Mas eles precisam participar. Olha, a gente está aqui economizando, porque a gente precisa comprar disso, comprar aquilo. Participar dos projetos, sabe? Ele precisa participar dos projetos, os filhos. Porque eles vão entender. Senão não entende. A gente fica brigando com os filhos. Ah, você está gastando muito e tal. Mas ele não entende o que está acontecendo dentro de casa. Que a gente está economizando, porque a gente quer viajar. A gente está economizando porque deu um problema e o salário diminuiu. Essas coisas, transparência dentro de casa. Então, comunicação precisa ter verdade, transparência e empatia. Empatia que eu falei ainda agora, você se colocar no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do outro. Já percebeu uma coisa? Guarda essa frase. A gente julga os outros pelos atos e quer que nos julguem pelas intenções. O que eu quis dizer? Quando alguém faz uma coisa errada, aí ela fala assim, mas eu não tive a intenção, mas você fez. Você está julgando pelos atos. Mas quando é você, aí você quer que ele te perdoe, mas eu não tive a intenção. Aí você fica chateado porque ele não te perdoou, porque a tua intenção não foi aquela. Então eu julgo os outros pelos atos e quero que me julguem pelas intenções. Se coloca no lugar do outro. Sabe por que fez? Senta para conversar. Senta para trocar uma ideia. O que está acontecendo? Poxa, aconteceu alguma coisa e tal. E aí, quando tem verdade, transparência, essa empatia fica muito mais fácil de se ter. Porque você vai entender o que está acontecendo com o outro. Nós somos diferentes, seres diferentes, gente. Seu marido é diferente de você, seu filho é diferente de você. Não adianta você querer, olha aí, não adianta você querer que seu filho faça da mesma forma que você. Ah, mas quando eu era criança, eu não tinha nada disso que esse menino tinha, ele não entende. Realmente não entende, cara. Nós vivemos um outro mundo. É um outro mundo. E nós, né, da minha idade, eu estou com 44, tá? Com um corpinho de 43,5. Nós vivemos numa outra dimensão, não é isso? No mundo bizarro lá do super-homem. Vivemos em outra dimensão. Esse mundo de hoje é um outro mundo. A gente precisa entender isso. Não adianta a gente querer que nossos filhos vivam da forma que nós vivemos. As relações são diferentes. E aí, por exemplo, quer ver? Ah, mas meu filho tinha que sentar aqui de frente para mim para conversar comigo. Nem sempre vai dar, cara. Manda uma mensagenzinha no zap para ele. Manda uma mensagem no zap. Manda uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho. Ele vai entender aquilo. Eles vão entender. Então a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar. A gente corria muito risco lá atrás também, tá? Muito risco. Depois eu vou contar umas histórias aí para vocês. Dos riscos que a gente corria. Mas, além disso tudo, assim, o principal é isso aqui, ó. Para terminar, eu quero falar sobre isso aí. Faça da palavra de Deus a plataforma do seu lar. Então, o que eu falei? Eu falei que
Perdão, estou voltando aqui errado. Eu falei que a gente precisa fazer do nosso ambiente, nossa casa, um ambiente alegre, um ambiente bom, né? Falei que a gente precisa ter uma comunicação ativa, né? Essa comunicação ativa, ela precisa ser baseada na verdade, na transparência e na empatia. Deixa eu só voltar aqui, uma aqui. Falei que para amar eu preciso olhar para o outro, né? E por fim eu quero falar isso aqui. Para a gente terminar. Deixa eu passar. Faça da palavra de Deus a plataforma do seu lar. Quando eu digo isso, pode parecer tão abstrato, tão distante, né? Como é que eu vou fazer da palavra de Deus a plataforma do meu lar? Né? O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que acontecer na tua casa, a gente precisa trazer para a palavra de Deus, trazer para um momento de oração, por exemplo. Porque se a gente quer que os nossos filhos orem, a gente tem que orar, gente, junto com eles. Ensinar eles a fazer isso. Né? Tem uma passagem que eu quero terminar com essa passagem. Está lá em 2 Crônicas 20, que foi lido de manhã aqui. 2 Crônicas 20, acho que é 13. Abre sua Bíblia aí para a gente poder terminar. Esse é o ponto mais importante, tá? Porque quando esse ponto ele está bem ajustado dentro de casa, os outros eles se ajustam. 2 Crônicas 20. O que estava acontecendo? O povo de Deus tinha sido cercado e aí tinha vindo um relato, uma notícia. Ó, Josafá, a gente está cercado, vem os povos aí contra a gente, esses caras são muito grandes, esses caras têm muita gente, a gente vai morrer. E aí, Josafá falou o seguinte: vou buscar Deus. Buscou a Deus. Isso que ele buscou a Deus, Deus deu uma direção para eles. Vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês vão fazer dessa forma. Mas olha que coisa legal, se eu não me engano, no versículo 13, 20, 13. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, no 13. É no 13, isso mesmo. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que aconteceu? Era uma batalha, era uma situação muito difícil. Eles iam, assim, provavelmente iam morrer, e aí eles resolvem buscar o Senhor. E aí, quando eles vão buscar o Senhor, Deus dá uma direção, e eles se põem diante de Deus para orar, todos eles. Mas eles podiam fazer o seguinte: ó, fica só os adultos aqui e deixa as crianças em casa. Não. A luta era de todo mundo. A batalha era de todos. E aí o que eles fizeram? Chamaram as crianças, os filhos, todo mundo diante de Deus para orar, para falar com Deus sobre aquela situação. E a Bíblia diz que naquela situação os exércitos inimigos foram desbaratados. Os exércitos inimigos, um matou o outro. Mas imagina você, se eles não tivessem levado as crianças. As crianças iam ficar em casa, os adultos iam ficar muito felizes, mas depois iam contar isso para as crianças. Você imagina, você já viu o seu filho com medo? Já viu o seu filho com medo? Eu já vi. É cada olhão desse tamanho, né? É cada olhão desse tamanho assim. Eu fico imaginando as crianças sabendo disso. Gente, a gente vai ser invadido, vão matar a gente, e as crianças com um olhão desse tamanho. Mas eles falaram assim, ó, não, vem aqui e vamos falar com Deus. Todo mundo, inclusive as crianças. E as crianças foram lá, provavelmente algumas né, preocupadas com o olhão, né? Lá, preocupadas. Mas o Senhor, Ele é fiel para resolver todos os problemas. Então, quando eu digo para a gente trazer a palavra de Deus como plataforma da nossa casa, é para os nossos filhos, desde pequenos, eles já saberem que o Senhor é quem manda dentro da nossa casa. É a palavra de Deus quem manda. E quando tiver um problema, traz todo mundo para orar. Traz todo mundo para falar com Deus. E aí eles vão ver,
realmente esse Deus do meu pai, ele resolve as coisas. Porque Deus vai resolver e ele vai ficar cheio, vai crescer cheio da presença de Deus. Porque na tua casa há uma plataforma. Como era lá com Josafá. Plataforma é o Senhor, é a palavra de Deus. Amém? Fique de pé. Deixa eu poder terminar.